CPTS, por exemplo, que está negociando a 0,96. Aí eu não acho que vale a pena comprar a Aham. 1,06. O que você vê do MXRF11? Por que você acredita que teve essa grande popularização, né? O fundo que tem mais cotistas. O MXRF é o fundo brasileiro que tem maior número de cotistas. Sim. Com certeza ele ganhou essa fama por causa do preço dele, que é a que a gente fala que é a base 10, né? Que com R$ 10 você consegue comprar ele lá na Bolsa de Valores. E, inclusive, vários fundos estão fazendo esse mesmo movimento, Sim. desdobrando para você conseguir comprar por R$ 10. Eu até acho isso bem positivo, né? Porque se você tem essa ideia de popularizar mais os fundos, você traz mais gente para o mercado, você aumenta a liquidez. No fim das contas, tanto faz, né? Se você comprar um fundo de R$ 10 ou de 100, Sim. dá na mesma, porque você ganha o dividendo proporcional. Só que é um fato novo, né? Então, isso eu acho interessante. O MXRF ficou muito famoso por causa disso, né? Tenho certeza absoluta. Mas aí eu fico com a pergunta, né? Será que os investidores sabem exatamente o que tem dentro do fundo? Porque antigamente o MXRF ele era um fundo um pouco mais arriscado. Ele tinha contratos ali, como a gente explicou, pagando um pouquinho mais. Ele era quase um high yield. Uhum. Aí ele foi reformulando o portfólio. Hoje ele deve estar mais para um middle risk, né? Um risco médio, ou mesmo para um high grade, né? Ele está reformulando o portfólio. Mas ele tem cerca de 20% do patrimônio dele não investido em CRIs, investido ou em outros fundos imobiliários ou em permutas financeiras. Uhum. Então, é isso que esse é o ponto que eu trago. Você não pode comparar, por exemplo, um MXRF com um fundo como o KNCR ou o RBRR ou o HGCR, por exemplo, que são fundos mais puros de CRIs. Sim. É diferente. Realmente tem mais dívidas, então o fundo do MXRF é mais diversificado. Tem outros fundos imobiliários, tem Exato. outros ativos que não são somente as dívidas no setor imobiliário. É outra estratégia, na Uhum. verdade. Sim. Então você tem que estar confortável. E aí é o ponto que a gente fala. Você tem que confiar muito mais ainda no gestor. Porque aí você está pegando um pouco da cabeça do gestor para colocar o seu dinheiro para render. Será que essas permutas foram as melhores? Será que esse giro de carteira comprando outros fundos fez sentido? Então você precisa confiar 200% no gestor, né? Então não dá para só olhar o preço da cota, olhar o dividendo e comprar. Uhum. Embora isso seja o que a maioria das pessoas façam. Sim, e por ser um fundo base R$ 10 você compra uma cota, aí atualmente acho que tá um pouco mais de 1%, mas o dividendo tá em 1% ao mês, a galera pensa, que não conhece, é fixo, vou pagar R$ 10, vou ganhar 1% ao mês, tá tranquilo, isento de imposto, melhor do que colocar na renda fixa. Mas é muito mais que somente olhar isso, porque um fundo imobiliário você tem que entender aquilo que você está comprando, o que ele tem dentro, né, os ativos. E aí eu trago outro ponto. Por exemplo, um fundo de papel, o MXRF, quem comprou algum tempo atrás pode estar com uma valorização nessa cota. Uhum. Porque é uma lei de oferta e demanda, né? Se tem mais pessoas comprando, que gostam desse fundo porque esse fundo ficou famoso, o preço dele vai subir, porque Sim. tem mais gente comprando do que vendendo. Então, pode-se esperar também uma queda, porque subiu demais, né? Enquanto ele está muito mais caro que outros fundos imobiliários de papéis similares, por que está mais caro? Porque tem mais gente comprando. Na hora que diminuir o dividendo, porque vai diminuir, porque se a Selic cair, a IPCA cair, o fundo de papel não vai mais pagar 1% ao Sim, mês, vai sim. pagar 0,7, 0,8, enfim, natural. Mas pode ser que o investidor fique assustado e aí comece a vender. E aí começa a vender, cai mais, né? Então é possível e provável que esse cenário aconteça. E o investidor precisa estar tranquilo com a escolha que ele fez. E no fundo de papel ainda mais fiel ao PVP, então é muito fácil de mensurar qual que é o patrimônio do fundo para fazer o preço sobre o valor patrimonial. Então o camarada que, por exemplo, compra um fundo de papel com PVP de 1,10, ele tá pagando R$ 110 uma nota de R$ 100 É, praticamente. sim. Então é uma analogia boa aí pra galera entender. Eu fiz uma vez um vídeo lá no canal que na época... Eu acho que é naquela época que os fundos estavam muito caros, assim, janeiro de 2020. Eu tinha um fundo imobiliário que era o IRDM11. E ele era é um fundo de papel, assim, parecido com o MXRF, tem bastante percentual investido em outros FIIs. Ele seria um fundo imobiliário aí de risco médio, né, um fundo de papel. E aí ele estava sendo negociado a 1,36 o preço sobre o valor patrimonial dele. Ou seja, na prática ele estava 36% mais caro do que o preço justo dele. Aí eu estava com ele na carteira, eu falei, olha, eu vou ter que vender. Sim. Porque, pensa comigo, é a mesma coisa que uma pessoa chegar aqui no seu carro vale R$ 100.000 e o cara oferece 140. Pô, você vende e vai lá na concessionária e compra outro, né? Sim. É quase uma arbitragem ali.
E na época eu fiz isso, eu vendi, acho que o IRDM com lucro, paguei imposto e tudo mais. Aí eu comprei o CPTS. Cara, o dividendo era quase igual. Só que eu que o comprei muito PVP mais tava barato. muito mais barato, assim, tava Exatamente. mais baixo. É alguma distorção de mercado mesmo. Muita gente comprou, o preço subiu muito. Aí, assim, aí não vale a pena manter. Se ficar muito caro, é melhor vender e comprar outro. Exato. E isso acaba acontecendo tanto com o investidor mais experiente, então você sabe que é um fundo de papel, por exemplo, sabe que o PVP está muito acima, tem outras oportunidades melhores. E até mesmo o iniciante pode olhar o que comprou o MXRF, não sabe direito o que estava comprando, não sabe de nada, mas vê a cota subindo e pensa, eu recebi o dividendo e valorizou. Se eu vender, eu vou ter mais. Então, acho que pode acontecer mesmo uma correção no Não, pode acontecer no e médio tende a prazo. acontecer, né? Eu acho que se a gente for olhar pela lógica, é sempre buscar o preço justo, né? O preço dos ativos, ele busca essa média, né? Ele busca essa lógica. Então, se o fundo imobiliário está 1,6, 1,10, 1,20, a tendência é que em algum momento esse mercado se ajuste e volte para próximo de 1. Né? Como eu falei, o IRDM no passado chegou a 1,30. Não fazia sentido, voltou. Tá? Hoje ele deve estar quase próximo de 1. Né? Então, tem uma tendência de voltar para a lógica. Então, Sim. dá para trabalhar isso também. E eu vejo que em fundo de papel é ainda melhor você estar perto de um ali, porque são dívidas no setor imobiliário. Enquanto isso, em fundo de tijolo, até é aceitável pagar um pouco mais caro pela qualidade dos imóveis. Então você sabe que, pô, esse aqui é um imóvel que tem demanda, que está diversificado, esse fundo aqui tem essas características e por isso que a galera está disposta a pagar mais caro nele. De papel, talvez eu veja que não tenha tanto sentido assim. E no tijolo acontece esse ponto de repente, o preço que você está vendo lá na cota, ou o valor patrimonial que você está Sim. vendo no site, ele realmente ainda não esteja precificado. Porque pode ser que o laudo de avaliação dele seja, sei lá, de 6 meses atrás, mas tudo mudou e agora ele vale mais, aquele imóvel, né? Então, realmente, no fundo de tijolo, menos ainda o PVP, né? Tem muito mais subjetividade nessa análise, nessa escolha.